A Eurocopa é um dos torneios mais difíceis do mundo, então ser nomeado o melhor jogador é uma das maiores conquistas que um jogador pode ter. Desde 84, só 10 caras tiveram essa honra de ser nomeado o melhor da Euro. Então vamos passar por cada edição para ver quem foi o melhor dos melhores. E antes da gente ir para Euros do passado, vamos começar com uma mais recente, 2016. Tu pode achar que o Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador, mas não. Essa Euro aconteceu na França, então o time da casa com o Griezmann foi com tudo. O Griezmann foi para essa Euro depois de uma temporada muito boa com o Atlético de Madrid, mas na fase de grupos ele não se destacou tanto, só marcou um gol contra a Albânia. Agora quando chegou no mata-mata, ele destruiu. Nas oitavas a França enfrentou a Irlanda e começou perdendo, até que no segundo tempo Griezmann marcou 2 gols em sequência para virar. Depois, nas quartas, eles enfrentaram a Islândia e o Griezmann jogou muito de novo. Ele marcou um gol e deu 2 assistências na vitória por 5-2, classificando a França para as semis. E nas semis contra a Alemanha, a atual campeã mundial, ele fez isso. O Griezmann, perna esquerda, quando bateu, olha o gol! Deu tapinha, chance do segundo gol! Olha o gol! Ele marcou 2 gols contra a Alemanha e classificou a França para a final. Naquela hora, ele já tinha 6 gols e 2 assistências em 6 jogos. Uma Euro perfeita. Só que contra Portugal, tu tá ligado o que aconteceu. Com um gol na prorrogação, Portugal venceu e a França terminou em segundo. Mesmo assim, com 8 participações a gol, o Griezmann teve uma Euro impressionante e merecidamente ganhou o prêmio de jogador do torneio. Ele de fato teve uma Euro impressionante, mas não tem nem como comparar sua atuação com o que o Platini fez em 84. Em 1984, a França também sediou o torneio e o Platini teve uma das atuações mais impressionantes de todos os tempos. Ele estava jogando sua primeira Euro e foi para o torneio depois de uma temporada muito bem sucedida com a Juve. Então ele já chegou na Euro como um dos melhores jogadores e logo na primeira partida da fase de grupos marcou o gol da vitória contra a Dinamarca. Depois na partida seguinte contra a Bélgica, ele fez isso. E depois de marcar um hat-trick contra a Bélgica, ele repetiu o feito contra a Iugoslávia. Marcou 2 hat-tricks seguidos. Ele literalmente marcou 7 gols só na fase de grupos. Aí a França foi pro mata-mata e enfrentou Portugal. A França era a favorita para avançar, mas Portugal fez um jogo muito duro. Tanto que chegou aí para prorrogação. E na prorrogação, os 2 times marcaram. A partida estava indo para os pênaltis. Aí o gol da França teve assistência do Platini. Até que no minuto 119, o próprio Platini marcou o gol da vitória. Aí a França foi para a final contra a Espanha e adivinha quem marcou o primeiro gol? Sim, o Platini. No fim, a França venceu por 2-0 e o Platini terminou aquela Euro com um número incrível de 9 gols em 5 jogos. Foi tão impressionante que com só uma Euro disputada, ele se tornou o maior artilheiro da história do torneio, só sendo superado 37 anos depois. Um negócio inacreditável. Então agora, depois dessa atuação incrível do Platini, bora seguir para a próxima Euro, a de 1988 na Alemanha. Nessa época o Platini já tinha se aposentado, então a coroa de melhor jogador foi para outro, e foi para um jogador que ganhou sua primeira bola de ouro por causa disso. Naquela Euro tinha times incríveis, mas um era especial, a Holanda, que tinha Ruud Gullit e Koeman, mas o de mais destaque era o atacante Marco van Basten. No primeiro jogo da fase de grupos, a Holanda perdeu, mas na segunda partida, o Van Basten mostrou toda a sua habilidade, marcando um hat-trick contra a Inglaterra, 3-1. Aí depois de outra vitória sobre a Irlanda, a Holanda foi para a semifinal e enfrentou o time da casa, a Alemanha. Era uma partida tão difícil que os holandeses até começaram perdendo, até que o Van Basten ganhou um pênalti que o Koeman converteu e depois ele mesmo virou com um chute no cantinho. A Holanda estava na final. E a final era contra a União Soviética. Aí logo no primeiro tempo, ele deu uma assistência para Gullit, abriu o placar. O Van Basten já era considerado o melhor jogador, até que no segundo tempo fez isso. Van Basten. Talvez o gol mais bonito da história da Euro. Nem o técnico conseguia acreditar. Então a Holanda conquistou a Europa e o Van Basten terminou com 6 participações a gol em 5 jogos, além de um pênalti sofrido. Então ele foi o jogador do torneio e também ganhou sua primeira bola de ouro.
Então beleza, 4 anos se passaram e depois dessa performance incrível do Van Basten, chegamos na Euro de 92. Naquele ano tinha muito timaço, como a Holanda, atual campeã da Euro, atual campeã mundial Alemanha e outros. Mas o país que surpreendeu foi a Dinamarca do goleiro Peter Schmeichel. Alone at the back post, it's Roy, beaten out by Schmeichel. Oh, Schmeichel! Denmark survive thanks to their goalkeeper. Com o goleiro Schmeichel, a Dinamarca foi uma das maiores zebras da história do torneio. No primeiro jogo, eles empataram com a Inglaterra, com o Schmeichel fazendo defesaças. Eles também ganharam da França e contra a Holanda de Van Basten, o goleiro dinamarquês foi fenomenal. Ele fez defesa atrás de defesa e na disputa de pênaltis defendeu um pênalti do Van Basten. Então a Dinamarca foi para a final e contra a Alemanha ele continuou jogando muito. A Alemanha era a atual campeã mundial e tinha um ataque incrível, mas ele não deixou passar nada. Então com uma vitória por 2-0, a Dinamarca se tornou campeã da Euro. E Peter Schmeichel depois reconhecido como o melhor jogador do torneio. Os 3 primeiros não receberam um prêmio naquela época. A UEFA só começou a dar oficialmente o prêmio de jogador do torneio em 96. Mesmo assim, no seu site, a UEFA reconheceu Platini, Van Basten e Schmeichel como os melhores de 84, 88 e 92. Então, continuando, 4 anos depois da Alemanha perder o título, eles foram com tudo conquistar a taça. E tinha um timaço, com o goleiro Kopka, Klinsmann, Hassler e ele, Matthias Sammer. O Sammer jogava em uma posição extinta hoje, chamada líbero. Ele era um zagueiro que sempre subia para ajudar no meio-campo e no ataque. Tinha liberdade de correr pelo campo e fazer isso de uma forma genial. Na Euro de 96 ele não foi substituído em nenhum momento, foi titular em todos os jogos e ficou em campo até o final de cada partida. Se liga no gol que ele fez contra a Rússia na fase de grupos. Subiu lá em cima para ataque. E nas quartas contra a Croácia, ele marcou o gol da vitória com um chute a queima-roupa no cantinho. Então, com o líbero fazendo uma atuação perfeita, a Alemanha avançou, derrotou a Inglaterra nos pênaltis e na final ganhou da República Tcheca para ser coroada campeã da Euro. O Matthias Sammer realmente destruiu e foi o melhor jogador do torneio. Mas não só isso, ele também ganhou a bola de ouro. Quem imaginaria um líbero ganhando a bola de ouro? Impressionante! Então beleza, 4 anos depois, na Euro de 2000, sem o Sammer dessa vez, a Alemanha foi muito mal, sendo eliminada na fase de grupos. Então outro time brilhou, e um time que era o atual campeão da Copa do Mundo, a França. A seleção francesa tinha ganhado a Copa 2 anos antes e agora queria esse recorde de ser o atual campeão da Copa do Mundo e da Euro ao mesmo tempo. E tinha um timaço para isso, Thierry Henry, Deschamps, Anelka e muitos outros. Mas mais importante, Zinedine Zidane. Logo na primeira partida, ele deu uma assistência na vitória sobre a Dinamarca, marcou um gol contra a Espanha nas quartas e na semifinal contra Portugal, teve simplesmente uma das melhores atuações individuais de todos os tempos. Ele dominou o meio-campo, fez cada toque na bola parecer muito fácil, driblou os outros como se fossem amadores e no minuto 117 marcou o gol da vitória para colocar a França na final. Aí na final contra a Itália ele não marcou, mas foi crucial para dominar o meio-campo. Então com Trezeguet fazendo o gol da vitória, a França se tornou campeã da Euro e o Zidane foi merecidamente eleito o melhor jogador do torneio. Uma atuação de gênio. Então agora bora continuar e ir 4 anos no futuro, para a Eurocopa de 2004, dessa vez realizada em Portugal. Essa Euro tinha times recheados de estrelas, como a Alemanha de Oliver Kahn e Klose, a Inglaterra com Beckham, a França de Zidane de novo e Portugal com Figo e Cristiano Ronaldo. Mas o que ninguém imaginava era que, no meio de todos esses jogadores, o melhor seria um cara que atuava pelo AEK. E o time da casa Portugal logo descobriu isso quando perdeu para a Grécia de Zagorakis. Esse cara chamado Theodoros Zagorakis era o capitão da Grécia e muitos nem sabiam quem ele era. Literalmente jogava na Liga Grega. E naquela Euro de 2004, a Grécia tinha uma defesa muito sólida, com Zagorakis sendo uma peça-chave para isso. Ele foi simplesmente o jogador com mais desarmes em todo o torneio. Então a Grécia passou da fase de grupos e nas quartas enfrentou a França de Zidane, literalmente um dos favoritos. Mas a Grécia se deu melhor, com Zagorakis dando assistência para o único gol do jogo. Depois, nas semis contra a República Tcheca, ele também jogou bem. E na final contra Portugal, a Grécia se confirmou como a maior zebra de todos os tempos, ganhando o título na frente da torcida portuguesa.
O Zagorak jogou incrivelmente bem, ele era o líder daquele time. Então no final ele foi nomeado não só o homem do jogo, mas também o melhor jogador do torneio. Quem imaginaria que um jogador do AEK seria o melhor da Euro? Terminando também em 5º lugar na bola de ouro. Que loucura! Pra tu ver o quão importante o Zagorak era, na Euro seguinte, quando ele não estava mais jogando, a Grécia caiu na fase de grupos. Pois é. E um dos times que derrotou a Grécia naquela Euro de 2008 foi a Espanha, que não ganhava um torneio importante em 44 anos. Seu último título tinha sido a Euro de 64. Mas eles tinham um time incrível. David Villa, Torres, Casillas, Iniesta e o líder do meio-campo, Xavi. O Xavi estava no auge com 28 anos, e logo no primeiro jogo da fase de grupos, deu a primeira assistência contra a Rússia. Ele controlava o ritmo de jogo e era fundamental para a Espanha dominar a posse de bola, tendo uma precisão de passes impressionante e uma baita inteligência tática. Aí partidas depois, na semifinal, ele marcou o primeiro gol da vitória de 3-0 sobre a Rússia, e a Espanha se classificou para a final contra a Alemanha. Era um jogo difícil. E logo no primeiro tempo, o Xavi deu uma assistência para Fernando Torres marcar o único gol. A Espanha ganhou a Euro depois de 44 anos e o Xavi foi nomeado pela UEFA o melhor jogador do torneio. Uma lenda. E esse foi só o primeiro título dessa geração espanhola. 2 anos depois, também ganharam a Copa do Mundo de 2010. Então foram para a Euro de 2012 como favoritos. Com um time muito parecido, mas com alguns ajustes, a Espanha avançou da fase de grupos de forma convincente, derrotou a França por 2-0, eliminou Portugal nos pênaltis e na final humilhou a Itália por 4-0. A Espanha ganhou sua segunda Euro consecutiva e o Xavi foi campeão outra vez. Mas dessa vez, o melhor jogador não foi ele, e sim o Andrés Iniesta. O Iniesta dominou o meio-campo da Espanha. A bola parecia grudada no seu pé. Ele driblava, fazia passes incríveis e criava muita jogada perigosa. Essa foto icônica resume tudo. Mesmo sem marcar gols diretamente, ele foi o melhor em campo na final contra a Itália. Então, somando todas as suas atuações, ele foi nomeado o melhor jogador da Euro de 2012. A coroa do Xavi agora foi pro Iniesta, que também ganhou o prêmio de melhor jogador do ano da UEFA e terminou em 3º na bola de ouro. Que temporada! Então agora, depois de Iniesta, o próximo melhor jogador da Euro foi o Griezmann, que em 2016, como a gente viu antes, teve 8 participações a gol em 7 jogos. Então bora continuar e seguir para a Euro de 2021, que devia ter acontecido em 2020, mas tá ligado o que aconteceu. E um dos maiores favoritos era de novo a França, que também era a atual campeã mundial, mas eles foram parados nas quartas pela Suíça. Então o prêmio de jogador do torneio iria para um cara de outro país. E o time que brilhou foi a Itália. A Itália de Roberto Mancini passou de boa da fase de grupos, eliminou a Áustria, a forte Bélgica, a Espanha e na final em Wembley conquistou o título sobre a Inglaterra nos pênaltis. E a Itália tinha vários caras de destaque, Chiesa, o meia Jorginho, Chiellini, Bonucci e outros. Mas quem foi nomeado o melhor foi ele, Gianluigi Donnarumma. Na fase de grupos, ele não sofreu nenhum gol, fez várias defesas no mata-mata e na semifinal contra a Espanha defendeu um pênalti nas penalidades. Aí na final teve outra grande atuação brilhando nos pênaltis de novo. Partiu Sancho, pé direito, bateu, pegou! Se pegar, acabou! Partiu, bateu, acabou! Acabou! O Donnarumma defendeu 2 cobranças e levou a Itália pro título. Então foi nomeado o melhor jogador do torneio, entrando nessa pequena lista de 10 lendas que se destacaram no maior torneio da Europa. E se gostou desse vídeo, vai gostar desses aqui. Esse aqui eu falo qual que é o melhor jogador de cada seleção da Copa América, e esse aqui, um fato que você não sabia sobre cada seleção. Acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!